Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mais uma rodada do Brasileirão Série A 2025. Rodada de número 11. E aí a gente vai um adendo aqui. Essa rodada de número 11 vai ser a última rodada cheia, né? Que teremos os 10 jogos antes do Mundial de Clubes, tá? Lembrando, a rodada de número 10, que foi a última rodada, tivemos 9 jogos. O jogo Botafogo e Ceará foi para o dia 4/6, ou seja, após a 11ª rodada. Então, a 10ª rodada só vai ser concluída após a 11ª rodada, que será nesse final de semana. Mas, Magalhães, o Campeonato Brasileiro para na 12ª rodada. Vai ter a 12ª rodada e vai parar. Sim, porém, os 4 clubes representantes do Brasil que vão para o Mundial não jogarão a 12ª rodada. Pelo menos é isso que está na tabela aqui da CBF. Os jogos Botafogo e Mirassol, Sport Flamengo, Fluminense, Ceará e Palmeiras e Juventude foram adiados. Os times brasileiros que estão no Mundial, após a 11ª rodada, já estarão com seu foco para o Mundial. Com exceção do Botafogo, que vai ter um jogo no dia 4, tá? Mas Flamengo, Fluminense e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro e depois vão aí já se preparar para o Mundial, já não sei se já vão viajar. A tendência é essa, porque olha, a 12ª rodada é dia 12/6. Bom, então eles não iam jogar mesmo, então eles só vão jogar a 11ª rodada, que é neste final de semana, que aí vai bater jogos no sábado e no domingo, dia 1º/6, ou seja, dia 31 de maio e dia 1º/6. Aí dia 4/6 tem o Botafogo, encerrou a participação desses 4 no Campeonato Brasileiro, aí só volta em julho, tá? Então vamos lá para a 11ª rodada do Brasileirão. Vamos aqui logo lembrar como é que está a classificação, só para dar uma relembrar na classificação, que nesse meio de semana tivemos as definições dos classificados na Libertadores, o primeiro e o segundo colocado. Tivemos 6 brasileiros avançando para as oitavas de final, 3 em primeiro lugar e 3 em segundo lugar. Tivemos um brasileiro eliminado da Libertadores, que foi o Bahia, mas o Bahia está indo para os playoffs da Sul-Americana. Então, se você levar em consideração o que aconteceu na Libertadores, os brasileiros foram bem na Libertadores. Tivemos alguns times que, na minha opinião, fizeram vergonha. Apesar de ter avançado, fizeram vergonha. Na minha opinião, o Flamengo foi a maior vergonha dos brasileiros na Libertadores. Se classificou, mas num grupo muito fraco, aonde era para o Flamengo fazer parecido com o que o Palmeiras fez. O Botafogo também fez uma certa vergonha, tá? Não vamos tirar o Botafogo não, que o Botafogo também fez uma certa vergonha e o grupo do Botafogo não era tão forte assim. Era mais forte que o do Flamengo, mas também coloca o Botafogo na vergonha, até porque o Botafogo é o atual campeão. Só para lembrar. Mas foi aquele planejamento do dono do time do Botafogo, aquela coisa, aquela história toda que todo mundo já sabe. E aí, a Sul-Americana foi uma vergonha total, né? Sul-Americanos brasileiros fizeram uma vergonha total. Primeiro, que só passou um time brasileiro em primeiro lugar, que foi o Fluminense. E mesmo assim, o Fluminense só conseguiu chegar na primeira colocação na última rodada. Tivemos 3 eliminados na Sul-Americana: Vitória, Cruzeiro e Corinthians. O Vitória eu nem coloco como vergonha. Agora o Cruzeiro e o Corinthians é sacanagem. E os outros que se classificaram em segundo lugar para o playoff. Aí temos 4 times no playoff, porque só para lembrar, é, o, 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 o Bahia está saindo da Libertadores e está indo para o playoff. Eu acredito que no playoff o Bahia avance, tá? Para realmente as oitavas de final da Sul-Americana. Então, a classificação é o seguinte:
Palmeiras em primeiro com 22 pontos, Flamengo em segundo com 21, Cruzeiro em terceiro com 20, o Bragantino em quarto com 20. Dos quatro primeiros, Palmeiras e Flamengo continuam na Libertadores. O Cruzeiro foi eliminado da Sul-Americana e o Bragantino nem está. Na quinta colocação temos o Fluminense com 17 e na sexta colocação o Ceará com 15. Lembrando, o Ceará tem um jogo a menos, tá? Que é o jogo do dia 4 contra o Botafogo. Na sétima colocação temos o Bahia com 15, na oitava o Corinthians com 14, na nona o Mirassol com 14, na décima Atlético Mineiro com 14, décimo primeiro o Botafogo com 12, com um jogo a menos. O Grêmio tem 12 na 12ª colocação, o São Paulo também tem 12 na 13ª colocação. 14º é o Internacional com 11, 15º é o Vasco com 10 e 16º é o Fortaleza também com 10. O Fortaleza é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Então tem que comemorar a classificação. O momento do Fortaleza é ruim, mas tem que comemorar a classificação. E na zona de rebaixamento nós temos o Vitória, na 17ª colocação, com 9 pontos, o Vitória foi eliminado da Sul-Americana. Temos o Santos na 18ª colocação com 8, com problemas aí de incompatibilidade com o Neymar. O 19º é o Juventude e o 20º o Sport Recife com 3 pontos. Então vamos lá para os jogos dessa 11ª rodada. Jogos, como eu falei, sábado e domingo. Sábado, 2 jogos e domingo, 8 jogos. Temos 2 jogos no sábado e 8 jogos no domingo. Bom, vamos lá. Sábado, Bahia e São Paulo que abrem a rodada. Bahia vem aí de um momento na Libertadores não muito bom, né? Perdeu as 3 últimas partidas na Libertadores, mas tem um bom time. O São Paulo, na Libertadores, ficou em primeiro lugar, está no pote 1. E vai saber quem é seu adversário na segunda-feira. O Bahia já tem definido seu adversário, o América de Cali, no playoff, joga a primeira em casa e a segunda fora. Cara, no Campeonato Brasileiro, o Bahia está melhor do que o São Paulo. O São Paulo vem de uma derrota para o Mirassol, mas foi aí um jogo anterior à Libertadores. Vamos ver como é que está o ânimo do Bahia para o Campeonato Brasileiro após a eliminação na Libertadores. Cara, o time do São Paulo, apesar de ter perdido para o Mirassol, o time do São Paulo é um time difícil de ser batido, cara. E a gente tem que ver também como é que está o ânimo do time do Bahia. Bahia e São Paulo, cara. Bahia e São Paulo. Cara, jogo complicado, cara. Jogo bem complicado. Jogo bem complicado. Mas Bahia e São Paulo, eu vou de palpite duplo. Vou de palpite duplo. Bahia ou empate. Não acho que o São Paulo ganha do Bahia lá, não. Tá? Bom, isso vai depender muito do ânimo que o Bahia tá. Mas, no normal, acho que o São Paulo não ganha do Bahia lá, não. Para mim, da Bahia ou empate. O segundo jogo de sábado, né? Dia 31 de maio. Vasco da Gama e Bragantino. O Vasco se classificou em segundo lugar na Sul-Americana, né? Vai para os playoffs. O Bragantino não estava na Sul-Americana. O Bragantino está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado. E o Vasco está aqui na 15ª colocação. O Vasco nos últimos 5 jogos perdeu 4. O Vasco nos últimos 5 jogos perdeu 4. Na 10ª colocação. O Vasco vai ter um jogo encardido contra o Bragantino. Encardido contra o Bragantino. Vasco da Gama e Bragantino, para mim dá empate ou Bragantino. Vasco da Gama e Bragantino, para mim dá empate ou Bragantino. Aí no domingo, os 8 jogos. Mirassol e Sport, mano de campo do Mirassol. Mirassol é o nono, o Sport é o último. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol ganhou 2, empatou 2 e só perdeu 1. O Sport não ganhou nenhum. Mano de campo do Mirassol. Mirassol Sport, eu vou de vitória do Mirassol.
Juventude e Grêmio. Juventude e Grêmio. Juventude na zona de rebaixamento, nos últimos 5 jogos, Juventude não ganhou nenhum. O Grêmio nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2, perdeu apenas um. O Grêmio ficou na segunda colocação na Sul-Americana. Mas o Grêmio deu uma poupada, tá? O Grêmio deu uma poupada. Juventude e Grêmio. Eu vou de vitória do Grêmio. Eu vou de vitória do Grêmio. É, eu vou de vitória ou empate, tá? Vou de palpite duplo. Juventude e Grêmio, eu vou de vitória do Grêmio ou empate. Santos e Botafogo, domingo, mando de campo do Santos. Botafogo se classificou para a Libertadores na segunda colocação, teve um jogo bem tenso, teve um jogador a menos, então o Botafogo se cansou bastante. Tem um jogo importante também na quarta-feira, acho que é na quarta, contra o Ceará. É, o Santos é o 18º colocado, o Botafogo é o 11º. Bom, mesmo o jogo sendo na casa do Santos, para mim, vitória do Botafogo. O time do Botafogo é muito superior ao do Santos. Então, Santos e Botafogo, para mim, vitória do Botafogo. Flamengo e Fortaleza. Os dois times se classificaram em segundo lugar na Libertadores. O Flamengo ganhando do Tátira de 1-0, um jogo dramático no final. E o Fortaleza acabou perdendo por Racing no último lance do jogo, mas conseguiu se classificar em segundo lugar. Isso é que importa. Oitavas de final é outra história. Então, são encontros de dois times que se classificaram, né? Com muita dificuldade. Na minha opinião, o Flamengo, uma decepção na Libertadores, mas se classificou, tá? Mas pelo que se esperava, o grupo do Flamengo era muito fácil, era tão fácil quanto o do Palmeiras, que o Flamengo decepcionou ficando em segundo lugar. Mas classificou. O momento de futebol do Fortaleza não é dos melhores. Não é dos melhores. Eu não vem fazendo uma grande partida. Porém, a última partida, que é justamente contra o Racing, o Fortaleza mostrou muita disposição. Acabou perdendo por 1-0, mas mostrou muita disposição o Fortaleza. O Fortaleza pode, com essa forma de jogar que jogou contra o Racing, o Fortaleza pode incomodar o Flamengo. Pode incomodar o Flamengo. Se o Fortaleza jogar atrás, se defendendo e partindo no contra-ataque, o Fortaleza pode atrapalhar o Flamengo. Levando em consideração que o Flamengo também não fez uma grande partida contra o Tátira que jogou atrás. Cara, é, o Flamengo é o segundo colocado e o Fortaleza é o 16º. Cara, eu vou de palpite duplo. Flamengo ou empate? Eu vou de palpite duplo. Flamengo ou empate. Também domingo, Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará ficou aí esse período todo descansando. O Atlético Mineiro fez uma partida bem ruim contra o Cienciano, ficou na segunda colocação na Sul-Americana, vai para o playoff, também decepcionou barbaridade. Se tem um time que decepcionou também, foi o Atlético Mineiro. O Ceará está bem no Campeonato Brasileiro e um jogo a menos. O Atlético Mineiro é o 10º e o Ceará o Ceará é o 6º. A diferença de um ponto entre um e outro. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro não perde 5 jogos, pelo menos. 2 vitórias e 3 empates. Grande jogo, cara. Mas o futebol que o Atlético Mineiro tá mostrando não é um futebol hoje para tu ganhar do Ceará lá, não. Para mim, dá empate ou Ceará. Ceará Atlético Mineiro, eu vou de empate, o palpite principal, ou vitória do Ceará. Não acho que o Atlético Mineiro ganha do Ceará lá, não. Com o futebol que o Atlético Mineiro tá jogando, não acho que o Ceará perca para o Atlético Mineiro, não. Corinthians e Vitória. Corinthians, uma vergonha, né? Uma vergonha em tudo, né? Administrativamente, futebol, uma zona, né? O Vitória acabou sendo eliminado da Sul-Americana também, ou seja, são dois times eliminados da Sul-Americana, mas o Vitória eu não coloco como vergonha. Agora o Corinthians sim, né? O Corinthians é o oitavo no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate.
E o Vitória está lá na zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3. O momento dos dois são ruins, mas do Vitória é pior. No de campo do Corinthians. Eu vou de vitória do Corinthians. Corinthians e Vitória, eu vou de vitória do Corinthians. Cruzeiro e Palmeiras. Confronto do primeiro contra o terceiro colocado. O Cruzeiro já estava eliminado na Sul-Americana, então tanto faz, tanto fez o que aconteceu. Vergonhoso o Cruzeiro. E o Palmeiras, o melhor time disparado da Libertadores, 6 vitórias. Goleou aí o Sport Cristal por 6-0. Mas vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Flamengo, em casa. O Palmeiras, se não ganhar do Cruzeiro, ele corre o risco de terminar até na terceira colocação. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, na terceira colocação não. Pode terminar até na quarta colocação o Palmeiras. O Palmeiras, se perder para o Cruzeiro, ele pode cair da primeira para a quarta colocação. Porque o Flamengo joga contra o Fortaleza. Se o Flamengo ganhar, vai a 24. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, vai a 23. Se o Bragantino ganhar do Vasco, vai a 23. O Palmeiras, se perder para o Cruzeiro, pode cair para a quarta colocação. O Cruzeiro, se ganhar, pode terminar na primeira colocação. Basta o Flamengo não ganhar do Fortaleza, que vai ser um jogo complicado também. A gente pode ter uma mudança na parte de cima da tabela, uma mudança grande. Né? A gente pode ter uma mudança grande. A gente pode ter até o Bragantino líder. Né? Será que dá para ser líder? Dá para o Bragantino ser líder. Dependendo dos resultados. Cara, grande jogo. Cruzeiro e Palmeiras, eu vou de empate. Cruzeiro e Palmeiras, para mim, dá empate. E fechando a rodada, Internacional e Fluminense. Internacional se classificou em primeiro lugar no seu grupo na Libertadores e o Fluminense terminou em primeiro lugar no seu grupo na Sul-Americana. Foi o único time da Sul-Americana, o único time brasileiro que terminou a Sul-Americana em primeiro lugar. O Internacional veio numa vitória em cima do Bahia, jogo difícil. Internacional e o Fluminense. O Fluminense é o quinto colocado, o Internacional é o 14º. O Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Fluminense no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense está bem à frente do Internacional, tem 6 pontos à frente. Cara, bom jogo. De repente o Internacional começa a subir de produção com essa classificação em primeiro lugar. Internacional e Fluminense. Internacional e Fluminense, bom jogo. Último jogo do Fluminense antes do Mundial. Cara, Internacional e Fluminense eu vou de empate também. Internacional e Fluminense eu também vou de empate. Então tá aí a minha análise, tá? Os meus palpites. Não deixa de curtir, compartilhar e não esquecer da sua hypada aqui no nosso vídeo. Lembrando que para hypar o vídeo, a hora que você curtir, vai aparecer uma janela escrito hypar. Você clica no hypar que você vai estar ajudando o canal. O hypar é a maneira de você dar uma pontuação para o vídeo. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e hypar o vídeo do seu amigo Magalhães. Beleza? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.